Bom dia, pessoal. Tudo bem? Vamos para mais uma aula aí de qualitativa. Agora nós vamos para química de coordenação, que é íons complexos. Eu chamei de íons complexos parte 2, tá? Na parte 1 a gente viu alguns conceitos, né, do que são os complexos. E agora a gente vai dar prosseguimento aqui falando sobre reações, né, de formação de complexo e também número de coordenação, tá bom? Então vamos seguir a sequência aqui. Número de coordenação, para vocês terem uma ideia como é que é um complexo, ele é normalmente um átomo de um metal, tá? Que ele recebe pares de elétrons, tá certo? E os ligantes são doadores de pares de elétrons. Essa que é a teoria da formação do complexo. Para representar os complexos, a gente coloca colchetes, tá? E a quantidade de ligantes é o número de coordenação, tá certo? O que tiver fora do colchetes não participa aqui da complexação. Por exemplo, aqui o complexo cobalto hexadiamino cobalto, cloreto de hexadiamino cobalto, tá? 3. Ele tem 6 NH3, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, tá certo? Esse pontilhado aqui e essa mais forte quer dizer que ele está fora do plano. Então, imagina o plano do seu caderno aí. Esses aqui estão no plano. Esses duas moléculas estão atrás da sua folha e essas estariam na frente da sua folha, tá? É uma estrutura tridimensional, representada aqui pelo colchetes, né? Então, o que está dentro do colchetes, esses 6 ligantes. Então, a gente tem um número de coordenação 6. Então, para a gente definir um complexo, a gente precisa de um colchete, de um átomo central e dos ligantes, tá certo? Temos 6 ligantes, então a gente tem um número de coordenação 6 aí, no caso. Bom, para que servem os complexos? Para várias coisas. A gente vai ver depois as aplicações dos complexos aí nas próximas aulas. Características, né? Um ligante com um grupo doador, monounidentado, né? Normalmente os ligantes inorgânicos, eles são monodentados, tá? Glicina possui dois grupos disponíveis para coordenação. Portanto, é um ligante bidentado. Não tem a fórmula da glicina, mas ela é um composto orgânico. Eu acho que lá para trás eu devo ter. Ligantes tri, tré, tetra, penta e hexadentado também são conhecidos, né? Então, esses compostos. Normalmente os orgânicos fazem isso. E os inorgânicos são monodentados, tá? Que eles só têm assim, uma estrutura. Eles não têm mais de um sítio doador, tá bom? Equilíbrio da complexação, uma reação de equilíbrio químico, vocês devem ter aprendido, equilíbrio químico, tá certo? Onde a constante de equilíbrio, quanto maior essa constante, maior a capacidade de formação dessa reação. Então existem ligantes que são preferenciais com alguns metais, que até fazem com que seja deslocado o metal e ser interligado. Por exemplo, quando a gente tem EDTA e a gente tem EDTA e sódio, por exemplo. A hora que o EDTA encontra o cálcio, ele se desliga do sódio e liga no cálcio, porque o cálcio faz uma constante maior. Então, quem tiver maior constante ganha, no caso, na ligação, tá? A reação vai ser favorecida, né? No caso da constante. Há dois tipos de ligantes, né? Os inorgânicos e os orgânicos. Os inorgânicos, nós temos uma tabela aí com vários inorgânicos, né? Então a gente tem tiocianato, peróxido, poliácidos de fósforo, entre outros elementos. Tem uma tabelinha aí que a gente vai ver. E os orgânicos a gente tem os agentes quelantes, no caso do EDTA, do oxalato, que são aí os clássicos agentes complexantes orgânicos, tá?
Fórmula e nome de alguns ligantes. Aqui são os inorgânicos, né? A água é um ligante, forma aquo compostos. Amônia também é um ligante importante, né? No caso da solubilização da prata, pode ser feito por amônia. A amônia também solubiliza outros sais insolúveis, né? Ela serve para fazer purificação de metais, né? O CO, que é o monóxido de carbono, que é o carbonil, também é um ligante. O NO, que é o monóxido de nitrogênio, que é o nitrosil, é um ligante também. O O2, também ligante, N2, H2. Aí tem os ânions, flúor, cloro, o hidroxila, aqui chama hidroxil, né? Hidroxil, que é o hidróxido, cianeto. Tem o tiocianato, não está aqui, mas ele também é um ligante, tá? Aqui fala alguns ligantes, né? Fórmula e nome de alguns compostos de coordenação. Começamos aqui pelo diamim prata 1, tá? Aqui no material, eu não sei, ele deve ter cometido algum erro, falta um mais aqui, tá? Se vocês pesquisar na internet, vocês vão ver que tem um mais aqui. Justamente, que é diamim prata 1. Então aqui teria que ser mais. A prata com amônio. O amônio é um ligante neutro, tá certo? Então 2AgNH3. Então o número de coordenação da prata é 2, porque tem dois ligantes. Essa é a informação que eu tenho aqui, ó. Eu tenho colchetes, tudo que está dentro do colchete são complexos. NH3 está duas vezes, então o número de coordenação da prata é 2. Notem que é uma ligação covalente, não é ligação iônica, tá? É uma ligação covalente, é diferente. No caso do cobalto, a gente tem aqui o cobalto com amônia, 6 amônia com cobalto. Então ele tem um número de coordenação 6, tá? Porque tem 6 amino aqui, amino composto, né? No caso aqui de amônia interligado, e aí tudo que está fora do colchete aqui é 3+. Por que 3+? Porque o CO é cobalto 3 e no caso o amin, que é o ligante, ele é 0, ele não tem carga. Então predomina a carga do cobalto, fica mais 3, tá? Aí nós temos aqui o manganês CO6+, que é o hexacarbonil manganês 1, mais 1. Então o CO aqui também ele é neutro e o manganês é mais 1. Então fica fora do colchetes mais 1, tá certo? Então a gente vai ter ligantes neutros, no caso da água, e ter ligantes negativos, no caso do cianato, do cloro. Então a gente tem essas possibilidades de ligantes aí, ou negativo ou neutro, tá? E aí de acordo com o número vai ter a carga final aqui. Vamos pegar um que tenha carga aqui pra gente ver se consegue, né? Esse aqui tá fora, não dá pra ver. Aqui, ó. Esse aqui dá. Tiocianato. Tiocianato é menos, tá? É SCN-. Então aqui é FeSCN6, tudo menos 3 lá fora. Então por quê? Fica menos 6 com mais 3 do ferro, mais 3 com menos 6 fica menos 3 menos, tá? Então é hexatiocianato ferrato mais 3, tá certo? É o nome deste complexo aqui. Então esse complexo ele é um complexo aniônico, tá? Não é catiônico. É catiônico, neutro e aniônico. Então a gente vai ter vários tipos de complexos. Número de coordenação 6, porque ele está ligado 6 vezes, tá certo? E a sua carga total menos 3, porque a soma das cargas dá menos 3. Então, a mesma maneira que vocês aprenderam a contar NOx aí em outras disciplinas. Mesma coisa. Exemplo de reações químicas de complexação. Eu coloquei algumas aqui. No caso da prata, a prata reagindo com 2-amin, tá? 2NH3, que é da amônia, formando AgNH3+, que é um complexo catiônico, tá? Porque essa carga é neutra, mesmo ele estando 2 aqui, não importa.
O Ag é mais, então predomina a carga da prata a mais, tá? Do cátion em solução. O ferro, ele reage com 6 ânions de tiocianato, formando aqui o tiocianato ferrato, que é aquele composto lá. 6 o número de coordenação, como é 6 menos 1 vai ficar menos 6, com mais 3 fica menos 3. Então a carga total desse complexo ele fica aniônico, menos 3, tá? E ele fica estável. O níquel, essa reação ela foi uma reação, eu fiz uma pesquisa, né? Eu não conhecia esse composto, então eu fiz uma pesquisa para ver como é que é. O níquel reage com o CO, com o gás CO, em certas condições. E o gás CO ele vai reagir com o níquel e vai liquefazer o níquel, formando este complexo, tá? Deixa eu ver o nome desse complexo aqui, tetracarbonil níquel zero. Tetracarbonil níquel, aqui no caso a carga é zero, eu não coloquei, quando não tem nada é zero no externo aqui, tá? Ele é um composto extremamente tóxico, e além dele ser tóxico, ele é volátil, ele é líquido, o metal ele está na forma metálica. Nesta reação química ele se torna líquido e muito volátil. Os vapores são muito tóxicos, né? Então é uma forma de purificação do níquel impuro, de minério de níquel, por exemplo. É uma forma ótima de você conseguir purificar o níquel de minérios, mas tem que ter cuidado porque forma composto muito tóxico. Aí tem os complexantes orgânicos, né? Ali são os inorgânicos, aqui no caso a glicina que eu falei, ó. A glicina ela é bidentada, tá? Ela tem ela faz duas ligações aqui, aqui são duas moléculas, né? Duas moléculas de glicina, é isso. É isso mesmo, tá? Então ela é bidentada. E se liga aqui com o cobre. Então o cobre, aqui no caso, ele tem um número de coordenação 4, porque ele se ligou 4 vezes aqui, ó, com a glicina, que ela é uma bidentada, tá certo? Que ela se liga em 2 sítios aqui. Aqui não dá para saber se ele está em estrutura tridimensional, porque não foi representado, tá? Bom, pessoal, por enquanto a parte 1 era isso aí. Eu vou deixar um exercício para vocês. Depois, eu acho que até acabei comentando. Depois vocês descrevem para mim o número de coordenação. Eu falei aqui no vídeo, tá? Acabei falando. O número de coordenação de cada cátion desse aqui, ó. Ou a gente pega aqui da tabela. Não sei, agora eu tô na dúvida. Não, vamos fazer o seguinte, ó. Vocês vão pegar a tabela aqui e vão falar o número de coordenação de cada cátion desse aqui, ó, da platina, do ferro, do cobalto e da platina. Lembrando que é tudo que está dentro do colchete, que está fora não interessa, tá bom? Então vocês vão ver aqui o número de coordenação de cada cátion dentro do colchete. É isso que vai ser a tarefa para vocês. Eu vou descrever depois essa pequena atividade para vocês fazerem no caderno, tá bom? Então é só isso, pessoal. Até mais. Boa aula e bons estudos. Tchau.